Olá, mamãe! Estamos aqui mais uma vez no podcast da Humanizer e vamos falar de uma terapia que envolve muito brincar. Então, a brincadeira vai ser nosso tema aqui e eu trago uma pessoa que é muito top, é da nossa equipe, a psicomotricista Amanda. Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou profissional de educação física, psicomotricista, aplicadora ABA, graduando em terapia ocupacional e nesse momento estou na coordenação de saúde mental de um município e estou aqui para falar um pouquinho da terapia do brincar, que é tão importante no dia a dia do filho de vocês. Amanda, primeiramente, obrigado por estar aqui. Prazer estar com você e ser time contigo. Isso aí. É terapia através da motricidade, a psicomotricidade. Sim. Vamos começar assim, explicando para as mamães Sim. o que é a psicomotricidade? Sim. Eu recebo diariamente quando as famílias chegam para fazer a anamnese e me perguntam, né, Amanda, o que é psicomotricidade? Porque o médico passou essa terapia, mas eu não sei muito o que é. Então, o basicão é que a terapia da psicomotricidade estuda o indivíduo como um todo. Ele estuda o corpo todo, mente e corpo. E o corpo da gente, ele fala, né? Então, a gente estuda mente, que é o cognitivo, estuda movimento e estuda habilidade social. Psi vem da mente, motri de movimento e idade das fases da vida. Olha. Então, estuda desde o nascimento até o envelhecimento. Então, envolve toda a vida dessa pessoa. Então quer dizer que hoje nós vamos ter no nosso bate-papo muita informação para a mamãe e para o papai. Isso. Ajudarem a desenvolver seu filho desde aquela criancinha recém-nascida. Isso. E vamos tentar ir caminhando com a idade aí até idades mais avançadas. Exatamente. Que quando a pessoa está idosa, a gente chama de gerontopsicomotricidade. Legal. Que é para buscar habilidades que a gente vai perdendo conforme vai passando a nossa idade. Aprendi mais uma, tá? Isso Essa aí. eu não sabia. É isso aí. Mas assim, mamães, na clínica, mas não só aqui na Humanizer, é muito comum os terapeutas verem uma questão em que a criança quer muito ficar no atendimento da psicomotricista. E esse exemplo de como vocês são importantes no time fala sobre que os pais podem desenvolver o relacionamento deles de maneira mais forte. Sim. Com os seus filhos através da brincadeira, né, Amanda? Sim, exatamente. Geralmente a gente tem uma demanda dos pais falando, ele gosta muito de ficar na sua terapia, ele fala muito da tia Amanda, mas é porque a terapia da psicomotricidade trabalha o tempo inteiro com brincar, estimulando as habilidades que eles têm dificuldades, mas é através do brincar. Então a criança tá ali treinando, fazendo uma terapia, sendo que ela não tá tendo essa noção que ela tá nessa terapia, ela tá brincando, estimulando inúmeras habilidades. Então, ele gosta de ficar ali dentro da minha terapia. Aí, quando ele vai para uma terapia que é mais de comportamento, com a psicologia, ou algo pedagógico, que exige uma dificuldade maior dele, ele fala, aquela tia ali, muito não. Mas não é porque eu sou a melhor tia do mundo, é porque as habilidades que a gente trabalha lá dentro é através do brincar. E dentro dessas habilidades que a gente está trabalhando no brincar, vai auxiliar lá na psicopedagogia e lá na psicologia. Então, nós estamos falando dessa lógica, né, de várias disciplinas, ou o termo que a gente usa, multidisciplinaridade, para contribuir a psicomotricidade para outras áreas. Então, quer dizer que o seu trabalho tem impacto lá na escola da criança, é isso? Exato. A Como psicomotricidade, ela é uma área que ela trabalha interdisciplinar. Ela trabalha dentro das outras áreas. Então, por exemplo, a criança chega com uma demanda de dificuldade na linguagem, né? E aí, o que a mãe procura? A fono. A primeira coisa que a mãe vai procurar é a fono. Tá com dificuldade de atraso na fala. Sendo que, o que acontece?
qual é a principal coisa que eu disse aqui logo no início? O corpo fala. A principal função da linguagem de uma criança é através do corpo. Quando uma criança está triste, a gente consegue perceber que ela fica mais cabisbaixa, introspectiva. Quando ela está alegre, ela já está com o peito mais aceso. Então, a gente consegue perceber isso através da linguagem corporal. Ok. E aí, se essa criança não tem uma estimulação de consciência corporal, de desenvolvimento, de movimento, ela pode ter sim um atraso na linguagem, na fala. Sim. E às vezes... Impacto. E às vezes o primeiro que ela precisa não é a fono. É a psicomotricidade. Trabalhar, explorar esse corpo, fazer esse corpo ter movimento, consciência dele dentro do espaço. E aí, eu acho muito bacana isso aqui na Humaniza, que a gente tem isso. A gente conversa nessas supervisões que a gente fala semanalmente. E aí, acontece a interdisciplinaridade, né? Que é quando a gente conversa, fala a mesma língua e faz o mesmo projeto em todas as áreas. Cuidado. Exato. Tivemos, então, uma paciente aqui na clínica que ela veio com atraso de linguagem e foi para nossa fono, né? Para Vivi. E na avaliação, a Vivi fez a intervenção dela e encaminhou para mim. Porque o que a Vivi viu era que a necessidade dela era explorar essas habilidades motoras, corporais. Legal. Nossa, porque assim, você está falando sobre necessidades de saúde. Sim. E essa mamãe, papai que está assistindo, é uma coisa que a gente olha. Primeiro que, ao observar uma pessoa, nós vamos tentar entender qual é a necessidade de saúde. Aí você está explicando que situações associadas à fala, com impacto na manifestação, nessas expressões do corpo, precisam ser trabalhadas juntas, psicomotricidade e fono, por exemplo, para melhor desenvolvimento. Exato. E para esse processo ser mais rápido, entende? Às vezes a fono vai conseguir fazer um trabalho bacana, mas ela sabe que se ela se alinhar junto à psicomotricidade, a gente vai andar muito mais rápido. E esse exemplo, desculpa que eu te interrompi, Amanda, esse exemplo que você está trazendo aqui era de uma criança com pouco mais de 1 ano. Então, nós estamos falando de coisas do início da vida. Sim. E isso é muito importante também ser falado, porque a gente tem a neuroplasticidade. De uma forma assim mais simples, as conexões neurais vão sendo ramificadas. Como se fossem fios conectados dentro do cérebro. Isso. E na primeira infância, a neuroplasticidade ela faz muito mais. Elas se ramificam, né? É a capacidade do nosso cérebro se adaptar às mudanças do dia a dia, do nosso cotidiano. E na primeira infância, isso é muito, muito, muito importante. Então, quanto antes a gente iniciar a intervenção, perceber alguma alteração e iniciar esse processo, é maior a possibilidade de a gente conseguir atingir objetivos que a gente quer. Mesmo antes de ter diagnóstico? Mesmo antes de ter diagnóstico. Como assim? Qualquer suspeita, qualquer demanda que você acha que a criança está com algum atraso, pode procurar intervenção. E a psicomotricidade não é só para crianças que têm algum tipo de diagnóstico ou crianças atípicas, não. Hoje a gente tem até nas escolas que já tem inseridos na disciplina profissionais de educação física que têm a especialização em psicomotricidade para trabalhar com essas crianças na primeira infância. Porque trabalham com crianças típicas e atípicas. É intervenção, é habilidade, é estímulo. Então, o que você está falando, eu vou repartir para a gente poder tentar... porque foi uma pérola, assim, uma informação muito importante para todas as mães e papais. O primeiro ponto que eu queria repartir era sobre a estimulação na primeira infância. E aí, mamãe, o que a Amanda está trazendo, porque o cérebro do seu filho é como se fosse, ou filha, é como se fosse uma esponjinha. Ele é flexível. Uma arvorezinha que está crescendo. Sim. E é importante que você diga para o cérebro, eu estou falando de maneira bem simples, que todo lugar que você está estimulando, ele vai dar mais possibilidade de continuar se desenvolvendo. Mais frutos. E isso se faz através, por exemplo, da brincadeira, né? Isso. Então, eu queria que você sugerisse, por favor, Amanda, algumas brincadeiras que a mamãe e o papai podem fazer com uma criancinha para estimular. O mais importante de tudo, primeiro, é a gente dar a atenção para a criança, né? Boa. A gente
ter o tempo da criança, o tempo para a criança, mesmo que você estipule. Hoje, todos os dias vai ser 1 hora. Essa 1 hora é para você e para o seu filho, independente da faixa etária dele, né? Amanda, então, isso é... Nossa, Amanda, é muito rico estar te ouvindo falar sobre isso tudo. É porque a gente vive um tempo muito corrido. Sim. Em que os pais, às vezes, se perguntam, mas eu não tenho tempo. Sim. E aí, quando a gente diz... Eu faço muito isso nas orientações parentais, de dizer para os pais, tire 60 minutos. E você falou isso exatamente quando você está falando sobre tirar um tempo específico. Sim. Na mente do pai e da mãe diz, poxa, isso eu consigo. Porque a gente estabelece uma linha de base de um comportamento em que ele é a operação motivadora, fica mais fácil de atingir por um tempo que é curto. Sim, você consegue visualizar isso. E aí a gente chama isso também de rotina, porque você precisa ter rotina com a criança e a casa ter rotina. Nossa. Não adianta só o filho ter rotina, né? Porque quando a gente recebe as famílias, faz a anamnese e aí vai entendendo, conhecendo a família, a gente vê que essa família tá ali eufórica, quer ajudar aquela criança, tá dando todo o suporte, sendo que como que tá a construção dessa família, a organização dessa família é o maior motivador para a organização dessa criança. A casa está toda bagunçada, e por bagunçada eu não estou falando roupas espalhadas e nem lixo, nem pratos em cima. A casa está desorganizada, sem rotina nenhuma, e isso aparece na saúde mental da criança. Exato. Nossa! Eu recebi essa semana falando, o meu filho não dorme, não consegue dormir. Tá, vocês quer que a criança durma 9 horas porque ele estuda de manhã. Ok. Ele não vai deitar, pegar as coisinhas dele, ir pro quarto e dormir. E você tá lá na sala assistindo televisão, seu marido nem chegou ainda, tá toda a casa movimentada e ele vai dormir. Não vai. A casa tem que seguir ele. Quer que ele durma 9 horas? Desliga todas as luzes, vai dormir 9 horas, vai fazer tudo. Então, você tem que ter rotina. Primeiro isso ponto. Que você está dizendo quando se refere à rotina. Isso. Uma rotina também no café da manhã seria importante? Isso, sim. Você tem que planejar como vai ser a sua semana, porque vai ser bem estruturado. E o que isso tem a ver com psicomotricidade? Você vai saber, você vai ver. Que você vai ter uma rotina de você ter a sua hora do brincar com o seu filho. Lindo isso. Tá. Esses 60 minutos precisa ser de qualidade apenas. Você e a criança. Exato. Não precisa ser 3 horas. 3 horas você pode estar sentado empurrando seu filho, vendo o celular, empurrando seu filho no balanço. 3 horas na pracinha. Mas se você ficou 1 hora com ele, dando dedicação para ele, você tá dando tantos estímulos para ele, não só de questão motora, você tá dando para ele autoconfiança, tá dando para ele questões emocionais, que isso valida na vida adulta. Nossa. E interfere. E assim, atividades você vai observar. Um bebê de 6 meses a 9 meses, as atividades que você pode fazer com ele é questão visual, fazer ele acompanhar um brinquedo, fazer com que ele tente buscar algo que seja uma questão motivadora para ele, coloca mais longe dele, para ele tentar ir buscar, faz uma corridinha com ele. E uma criança de 2, 3 anos... Tá anotando aí, mamãe? Tá anotando aí, papai? Ó, várias dicas aí, hein? Atividades que trabalhem coordenação motora, brincar de comidinha, brincar de panelinha. Brincar de comidinha e de panelinha? Sim. Panelinha trabalha coordenação motora? Trabalha. Calma aí, explica isso pra essa mãe, Amanda. Então, você quer que seu filho escreva com 6, 7 anos, que é quando ele começa a ser alfabetizado, né? Para ele escrever com 6, 7 anos, ele tem que ter muitos estímulos nessa fase de 3, 4 anos. Em cortar a frutinha, em amassar, modelar. Então essas a mamãe tá lá fazendo tudo pela criança... E ela fazendo tudo pela criança, ela está atrapalhando a criança. Sim, é que eu te ouvi, a frase veio na minha mente, 2 coisas vieram na minha mente. Uma foi, não faça pelo seu filho aquilo que ele já pode fazer sozinho. Exato. Então, se você fizer tudo, ele não vai aprender a avançar na vida. Exato. Hoje, você sabe, nós estamos em fase de expansão na clínica, e você é parte disso aqui, é parte do nosso time. E nesse processo... acreditar dentro de si,
Porque nós não trabalhamos na Humanizer só por causa de dinheiro, não é o nosso objetivo. Sim. Nós temos um propósito. Sim. É óbvio, o que paga a conta é dinheiro. Sim. Mas nós temos um propósito e nós estamos seguindo esse propósito da saúde mental de qualidade para as famílias. Sim. E acreditar que você consegue começa a ser construído lá na infância. Isso, exatamente. E aí você está falando isso, então quer dizer que se você estimula, talvez a criança não domine aquela motricidade. Sim, e nem seja capaz de pegar a faca. Isso. Mas a mãe pode tirar uma lasca da tangerina, que é fácil de descascar, e dá brincar pra ele tirar descascando. Os demais. Isso. A coordenação motora fina são pequenos grupamentos musculares. Então, são os nossos dedinhos, nossas mãozinhas, que precisam ser trabalhadas e estimuladas. Aquele movimentos de bem fininhos. Pinça, né? E o aí, que é movimento de pinça, para a mamãe entender? Nós temos aqui, ó, esse movimento aqui, ó, a mãozinha, de pegar o lápis lá no futuro, quando tiver com 6, 7 anos. Para isso, a gente tem que, ó... separar uma folha da outra, uma roupa, né? Descascar uma tangerina, apertar um pregadorzinho. Então, vamos chamar a filha. Filha, vem cá ajudar a mamãe, ó, segurar a blusinha, botar aqui. Boa. E entendeu? Os meninos também. Também. É um momento família. É um momento que você tá ali compartilhando com a sua filha. Todo mundo pode fazer isso. O que você está dizendo é, inclua as crianças nas atividades domésticas e do porque dia a dia. isso e do dia a dia, porque isso é rotina. Sim. E é parte do desenvolvimento delas. Sim, exatamente. Nossa. Aí a gente chega nos adolescentes. Os adolescentes, eles gostam de ser desafiados, né? Geralmente a operação motivadora deles é querer ganhar, querer chegar lá. Então a gente trabalha com jogos. Normalmente eu trabalho com jogos, cada um trazendo sua demanda, que cada um tem uma Pode dar vontade. exemplo de jogos simples para aqueles pais que estão vendo, e aí a gente assistido em muitos lugares, de jogos que a gente tem, que eles poderiam utilizar com adolescente. A gente tem um jogo que ele é baratinho, maravilhoso, e eu uso até com adulto, que o nome dele é Cilada. Ele te desafia, trabalha seu cognitivo. Como funciona esse jogo? Ele é um jogo que você precisa... Ele tem inúmeras peças, e você precisa preencher todo o tabuleiro sem deixar nenhum espaço livre. Sendo que você tem que achar a peça correta para conseguir preencher. Porque ele tem várias peças dispostas e você tem que achar as peças corretas. Então, você tira, bota. É um desafio que você faz consigo mesmo, não é com o outro. Porque até nisso a gente também trabalha, porque os adolescentes têm isso. Eles têm que aceitar ganhar e perder. Os adolescentes não, a gente na vida, né? E aí a gente vivencia isso ali dentro da terapia. Ou seja, a psicomotricidade trabalhando regulação emocional, porque a gente às vezes perde, fica com raiva. Algumas crianças flexibilização, né? Nossa, a gente trabalha essa questão da flexibilização troca cognitiva. de turno. Nossa. Isso aí. Por isso que eu falo que é uma área que entra dentro das outras áreas, né? Entra dentro da psicologia, nessa questão de habilidade social, de aceitar, aguardar, opa, não é minha vez, é a vez do outro. Agora eu perdi e tá tudo bem, faz parte. Entra na parte da psicopedagogia, porque essa pinça que a gente acabou de falar, que tem que ser treinada e estimulada, vai fazer ele escrever. Que a família ver a criança com 6, 7 anos com dificuldade de escrever ou de sentar, de fazer atividade, peraí, seu filho não senta, ele não vai escrever. Sim. A gente tem que trabalhar. O comportamento de sentar é altamente relevante para a escola. Exato. A gente precisa trabalhar essa habilidade primeiro, para depois a gente chegar na parte final, que é o que a gente quer que ele escreva. Mas eu tô pensando aqui, Amanda, eu acho que eu tô lendo o pensamento eu acho que eu tô lendo o teu pensamento, mamãe. Papai, eu acho que eu estou lendo o seu pensamento. Eu queria pedir para Amanda falar sobre isso. Sim. Tá, mas eu acho que os pais estão te ouvindo falar e estão pensando assim, ok, tô escutando a Amanda. Como vou fazer isso? Como vou fazer? E um outro ponto e é esse que eu queria abordar. Eu acho que meu filho precisa da ajuda de uma psicomotricista. Eles precisam que os pais estejam nesse lugar, porque nós, profissionais de saúde mental, treinamos vocês para precisarem menos da gente. Sim. E é isso que nós estamos falando aqui. Sim. Mas há situações que tem que ter um profissional ali presente. Sim. Então, quando esse pai ou essa mãe
precisará procurar o trabalho da psicomotricista? Sim. Por favor. Notou alguma alteração de atraso nos demais, né? O que seria isso? Por exemplo, a criança está com dificuldade na leitura e na escrita. A criança tem alguma dificuldade de noção de espaço. Todos os coleguinhas dela, da idade mais ou menos, os pais percebem que eles fazem, sim, mas o filho, ou o sobrinho, ou o filho da amiga, parece que não faz, ele tá diferente dos demais do grupo da mesma idade. Exato. Ou então ele é uma criança que cai com frequência. Que cai muito. Isso, esbarra muito nas coisas. Esse é um indício de que precisa de um trabalho de uma psicomotricista? Sim. A gente tem uma pirâmide, né? Que essa pirâmide vai passando pelas fases até chegar lá em cima, que é a coordenação motora fina, que é essa parte. Então a gente já não chega na vida conseguindo fazer isso aqui. Não. Eu pensei que era Primeira isso, coisa, gente. Isso aqui é o tônus. Se a gente não tiver tônus, né? E uma coisa curiosa é que crianças com autismo costumam ter hipotonia, né? Então, tipo, o número de autismo indo para psicomotricidade é muito, né? Porque a gente vai ganhando etapas, vai tendo tônus, vai tendo equilíbrio, a consciência corporal, lateralização. Lateralização é o quê? A gente saber diferenciar direita e esquerda, ter noção de lado, né? A gente ter essa organização. Então, se a criança esbarra muito, bate nas coisas de um lado, do outro, ela pode ter uma dificuldade de consciência corporal. E precisa do seu trabalho. Exato. E as crianças que têm autismo normalmente vêm devido de ser hipotônico, né? Que tem, assim, um baixo tônus muscular, tem uma musculatura mais molinha, mais fraquinha, de uma modo... A mamãe, quando pega na pessoa... Normalmente, quando a gente toca numa pessoa que faz muito musculação ou trabalha muito com peso, parece uma pedra, forte, né? Assim, é rígido. A criança hipotônica, ela é mais molinha. O Valdemir tem um tônus molinho também, que ele é gordinho. Mas aí a gente tá falando de uma outra coisa, né? De uma que quando pega na pele... Tenta explicar pra gente. E aí a gente precisa trabalhar fortalecimento, né? Trabalhar mesmo essa musculatura, fazer com que essa criança explore esse corpo. Até a gente chegar lá no topo da pirâmide, que a gente chama, que é a cereja do bolo, que é a coordenação motora fina, né? A coisa mais refinada. Nossa, Amanda, seu trabalho é muito importante. Agora, eu tô aqui pensando uma coisa, Amanda. Mamãe e papai, talvez vocês não saibam, mas eu quero dizer aqui. Tanto a Amanda quanto eu atendemos no meio privado e atendemos no meio público. Sim. Aí eu quero te perguntar isso, né, Amanda? Porque a gente tem o costume de atender quem paga do próprio bolso, diferente de quem é o governo que paga. Não é assim que a gente faz? Não, eu não. De forma alguma. Eu sou a mesma Amanda. Eu sou a mesma Amanda. Exatamente. Eu demorei a entender. Quando a gente é jovem, né, a gente não fica perdido. Onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Eu fiz educação física na época porque era a faculdade mais barata que tinha. Não era porque eu queria muito fazer educação física. Eu entendo, e essa é uma realidade social. Muitas vezes a gente escolhe a universidade não é porque era aquele exato que eu queria, mas é aquele que eu tive oportunidade de fazer. Sim. E aí eu fiz, mas eu não me encontrava ali, sabe? Eu falei, eu tenho que terminar porque eu quero me formar, eu quero ter nível superior, e eu não me encontrava. E aí, quando eu terminei a educação física, trabalhei 1 ano em escola, sendo professora de natação, dei aula de natação para crianças, que é onde eu me encontrei. Mas eu queria mais. E aí eu tive uma afilhada, que ela tem TEA, e ela era nível 3 de suporte, hoje ela é nível 2. E depois que ela começou a intervenção... Porque a terapia pode mudar, reduzir o nível de gravidade ou a necessidade de suporte que uma criança... E eu vi a intervenção da psicomotricidade mudando a vida dela. Nossa... E aí eu fui conhecer e me despertei e fui me especializar na psicomotricidade. Quando eu entrei para a psicomotricidade e entendi o que era e vi a diferença que eu faço na vida das pessoas, porque hoje eu tenho essa consciência. A gente demora a ter e a entender
o quanto você é importante na vida das famílias. A identidade profissional mesmo, que você se encontra e fala, caramba, o meu trabalho faz diferença, ele muda vidas. Exato. E aí eu me entendi como profissional, mas independente de onde eu esteja, eu sou a mesma Amanda, tanto no privado quanto no público. Eu amo trabalhar no SUS, eu amo dar assistência, eu amo levar essa política que o SUS diz, da humanização e cuidado para todos os lugares que eu vou. Aliás, se você não sabe, o nome Humanizer, e não é Humanizer, é Humanizer, vem justamente da Política Nacional de Humanização. Sim. A gente tirou esse nome de lá. Sim. Porque a gente acredita que esse serviço, que é a humanização no cuidado, funciona. Sim. E nós trouxemos isso para o serviço complementar, que é o meio privado. Sim. Mas também somos profissionais do SUS e amamos fazer isso. Sim, exatamente. E é muito gratificante fazer diferença na vida das pessoas e receber isso, porque as famílias reconhecem o quanto a gente pode dar esse suporte. E é isso que você falou. Quando o paciente vem para mim, ele vem para mim como um desafio. Eu quero que esse paciente vá embora. Eu quero conhecer outro paciente. Eu quero fazer diferença na vida de outra pessoa. Porque conseguiu fazer já Porque o meu trabalho mostra resultado quando eu mando aquele paciente embora. Sim, e eu queria motivar você, mamãe e papai, para serem nossos parceiros. A você, escola, porque você falou sobre a escola e eu queria entrar nesse ponto também, porque, olha só, veja só, eu vou te chamar mesmo, Jackson e Harrison, nós precisamos fazer parte 2 dos profissionais, porque tem muito conteúdo e não é muita coisa. Então eu vou retomar esse ponto e, por favor, deixa essa parte na gravação. Eu vou retomar esse ponto com você, escola, papai e mamãe. A Humanizer Terapia trabalha em cima de um tripé. É o que a Amanda está falando aqui. Ela está falando sobre a parte da terapia. Só que ela incluiu a escola e a família, esse tripé em que nós trabalhamos. Sim. Porque quando a mãe e o pai entendem que eles são parte da terapia do filho, muda tudo. Isso aí. Eu tô arrepiado falando isso. Quando a escola entende que eles são imprescindíveis, professor, nós fazemos parceria com vocês porque você enxerga criança muitas vezes como o terapeuta não enxerga. E nós somos profissionais, você está falando com 2 profissionais aqui, que eles são tanto do meio público quanto do privado, e a gente leva as mesmas tecnologias para esses espaços. Sim, geralmente é o professor que identifica algum atraso na criança, porque às vezes a família não percebe, né? Não consegue enxergar. E no dia a dia, o professor está lidando com 30, 40 crianças. Ele compara mesmo. Exato. Não para julgar, mas para cuidar. Sim, exatamente. Para ser um incentivador para que aquela criança vá para esse cuidado. Nossa, sim. Então é isso, porque... e aí você trouxe anteriormente, eu queria retomar, o ponto em que esse desenvolvimento da psicomotricidade no âmbito escolar também faz parte do processo educativo, porque uma criança, por exemplo, que não consegue sentar, ela não vai conseguir aprender. Não. Nós mesmos estamos aqui sentados por um tempo, se nós não tivéssemos já o repertório comportamental de ficar sentado, já fluente, treinado, nós não estaríamos aqui sentados gravando esse podcast para você. E a psicomotricidade dentro da escola é isso. Ela proporciona estimular as habilidades, né, tanto escolares quanto da vida do cotidiano, para promover promoção de saúde, né? Saúde, bem-estar e fazer com que essas crianças tenham um aprendizado de qualidade dentro da escola, né? Facilitando também o dia a dia do professor, né? Para trabalhar no dia a dia. Sim. Eu fico sempre meio assim, meio triste nesse momento em que a gente vai caminhando para o final. Mamãe, papai, essa é a hora que você curte o vídeo. É agora mesmo. Vamos lá, gente. Ó, a psicomotricidade fina de pegar o dedo e clicar no like. Isso aí. E trabalhar com coordenação, ó, com o manual. Olho, mão. Ponto. Vai no like
e depois você vai fazer um comentário, pode ser coraçãozinho. Fez aí? É agora, gente. Isso mesmo aqui, ó. Olha, ó o dedinho. E também enviar, assim que a gente terminar, para outras pessoas terem esse conhecimento. É isso que a gente quer fazer, Sim, né, Amanda? isso aí. Levar informação para as famílias, Sim. para que elas possam melhor desenvolver seus filhos. Sim, os maiores terapeutas dos filhos são os pais, são as famílias, porque tudo é estímulo, tudo é habilidade, treino de habilidade. Então, você acordar e botar seu filho para arrumar uma cama, escovar os dentes e lavar as mãos, isso é um estímulo. Sim. Isso é uma rotina, isso é uma autonomia, Sim. né? E a gente sabe que as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento vão ter que ser acompanhadas, vão ter, né? O transtorno tá no dia a dia deles para a vida, sendo que a gente pode minimizar e tornarem eles com maior autonomia possível. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho e é o que a gente vai buscando no dia a dia. É sobre isso. Eu quero te agradecer de verdade. Tenho muita honra de trabalhar com você esse tempo, sabe? E já de longas datas, né, Amanda? É verdade. E graças a Deus. E dizer para você, mamãe, que nós estamos aqui por você. Por você. É propósito. Então, compartilha, siga a Humanizer Terapia nas redes e aplica essas coisas aqui na vida do seu filho. Sim. Então, estamos encerrando e eu queria fazer um compromisso contigo. Você dedique 60 minutos do seu dia à sua filha, ao seu filho. Isso vai fazer diferença na vida dele. A Humanizer Terapia está aqui à sua disposição. Um beijo no coração.